Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar a questão número 3 do vestibular da UFO de 2019, que vai trazer inicialmente um texto no qual vão estar descritas aí algumas características de clima e principalmente características da vegetação de um bioma específico que está sendo descrito. E a pergunta é justamente nesse sentido. A descrição acima refere-se ao bioma terrestre denominado, e aí a gente vai ter quatro opções. O gabarito dessa questão é a alternativa C, que vai falar em vegetação de deserto. E a grande questão aqui é a gente entender o porquê que essa descrição caracteriza muito melhor a vegetação típica de ambientes de pouca umidade, como os desertos, e não a savana ou o cerrado lá do item A. Vamos então observar o que o texto está mostrando para a gente. Bom, ele diz que as paisagens são dominadas por vegetação baixa e amplamente esparsa. Então, olha só, ele está usando o termo dominadas, ou seja, há um domínio, um predomínio completo de uma vegetação que é baixa, ou seja, que apresenta um baixo nível de desenvolvimento, principalmente a vegetação herbácea, e muito esparsa, ou seja, esses estratos herbáceos estão muito esparsos, estão espalhados pelo terreno. Já no cerrado ou na savana, a gente vai encontrar uma situação que é bem diferente. De modo geral, na savana ou no cerrado, a gente vai encontrar uma vegetação de porte muito mais robusto, muito maior, como é o caso, por exemplo, dos arbustos, que até podem aparecer nos desertos, mas são mais raros, e principalmente o extrato arbóreo, ou seja, árvores. Árvores são relativamente comuns no cerrado, inclusive apresentando aí troncos e galhos retorcidos, mas a gente não vai encontrar árvores, por exemplo, nos desertos. Então, por se tratar de uma vegetação muito baixa e muito esparsa, muito espalhada, a gente vai observar que se trata aí de uma vegetação muito mais associada a um clima mais seco, numa vegetação de baixa densidade, já que o cerrado vai apresentar uma densidade maior. Posteriormente, o texto vai trazer algumas outras informações específicas sobre a vegetação desse bioma. As plantas abrangem suculentas, cactos e euforbiáceas. E aí, ele até fala o que são as euforbiáceas. Arbustos profundamente enraizados e ervas que crescem durante períodos úmidos infrequentes, ou seja, períodos úmidos que são muito raros. E aí, a gente já tem outro elemento para ser analisado, que é exatamente o tipo de vegetação. Olha só, as suculentas, por exemplo, são um tipo de planta, um tipo de vegetação muito adaptadas a condições de pouca umidade, a climas mais secos. E os cactos, as cactáceas de modo geral, são plantas que estão diretamente associadas a climas mais secos. Elas são altamente adaptadas a climas secos com pouca disponibilidade de água, como por exemplo o semiárido e também o clima árido ou clima desértico. E no caso das euforbiáceas, apesar de ser um pouco mais difícil de se conhecer exatamente essa família de plantas, algumas das características que são descritas logo em seguida aí no texto acabam indicando para a gente a presença de xeromorfismo, ou seja, algumas características que são xeromórficas, que são, na verdade, aquelas adaptações que algumas espécies de plantas acabam desenvolvendo ao longo do tempo, justamente em ambientes mais secos, com pouca disponibilidade de água. Aqui é importante a gente só fazer uma observação. Apesar do xeromorfismo ser típico de plantas de ambientes mais secos, algumas plantas na savana, algumas plantas no cerrado, também podem apresentar esse tipo de característica. Então, realmente, esse é um ponto que pode causar alguma confusão e por isso a gente deve lembrar que essa dúvida é extremamente válida. Mas continuando a leitura, a gente vai identificar um outro elemento que vai permitir a gente estabelecer essa distinção. Olha só, ervas que crescem durante períodos úmidos infrequentes, ou seja, períodos úmidos que são raros. Bom, essa situação é típica de regiões secas, onde vai predominar, por exemplo, o clima semiárido ou mesmo o clima árido, como é o caso dos desertos. Isso é muito diferente de regiões de savana ou de cerrado, porque essas vegetações vão estar diretamente associadas ao clima tropical típico. E o clima tropical típico ele vai ser caracterizado por duas estações muito bem marcadas. Um inverno que é assim mais seco, mas um verão chuvoso. Ou seja, não existem períodos úmidos infrequentes propriamente em clima
tropical típico em regiões de savana ou regiões de cerrado, já que todo ano a gente vai ter um verão que é, na média, consideravelmente chuvoso e que acaba trazendo bastante umidade para essas regiões, para esse tipo de bioma. E por fim, a gente vai notar que as plantas apresentam adaptações que incluem tolerância ao calor e a dessecação, como também armazenamento de água e redução da área de superfície foliar. São comuns defesas físicas, como espinhos, e defesas químicas, como toxinas, nas folhas dos arbustos. Ou seja, aqui a gente está falando de mais adaptações biológicas que servem para reduzir a perda de água e servem também para proteger essas plantas de possíveis predadores, porque a gente deve notar que em ambientes muito secos, essas plantas que armazenam mais água são alvos prioritários de alguns tipos de predadores que, obviamente, estão procurando reservas de água. E claro, essas proteções, como espinhos ou toxinas, são muito importantes para a sobrevivência dessas espécies de plantas que são xerófitas, ou seja, são plantas realmente adaptadas a climas mais secos. De modo geral, é basicamente isso. A gente está falando de um bioma que apresenta formações vegetais mais adaptadas a condições de baixa disponibilidade de água, a condições mais severas em termos climáticos, especialmente aí climas mais secos. Portanto, a gente está falando de xeromorfismo e a gente está falando de características xeromórficas. Agora, é importante notar também que algumas dessas características podem aparecer em algumas espécies de plantas lá da savana ou do cerrado, e é por isso que essa confusão entre esses dois biomas pode acabar ocorrendo nessa questão. Por isso que é importante a gente se atentar a alguns outros elementos trazidos aí pelo texto, como por exemplo, o fato dessa vegetação mais baixa, mais esparsa e xerófita ser dominante, ser predominante nesse bioma. E também o fato de haverem períodos úmidos infrequentes, ou seja, existem pouquíssimos períodos úmidos nesse tipo de bioma, nesse tipo de região. É bem diferente do que ocorre na savana ou no cerrado, onde a gente tem o clima tropical típico, sempre como estação mais chuvosa ali, o verão bem mais chuvoso, trazendo umidade. Tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa dúvida e até mais!